Oi, 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 saudações, tudo bem, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui nessa noite, fim de noite, né? De 14 de fevereiro de 2021. É domingo e celebramos o sexto domingo do tempo comum. Nessa próxima quarta-feira já começamos a quaresma, né? O tempo quaresmal. E eu me senti muito tocado hoje, né? No evangelho de hoje. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, Sagrada Escritura. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Me tocou algumas coisas interessantes e que até eu cheguei a viver recentemente, né, essa experiência desse evangelho. Veja só, né, Jesus, então, um camarada se aproxima dele, um leproso, alguém que tinha uma doença que era incurável na época, né? A maioria que tinha lepra morria miseravelmente. As pessoas não deviam chegar perto de um leproso para não serem contaminadas e pelos costumes, né, da época, um leproso tinha que manter distância, tem que se vestir de forma característica para que todos soubessem que ele era um leproso. E se um leproso se aproximasse, tentasse se aproximar das pessoas, né, saudáveis, ele tinha que ser apedrejado, para ele fugir, para ele sair de perto. Né? Se o leproso se aproximasse, tinha que levar pedrada, né? Para poder ficar longe das pessoas. Então era o distanciamento social mesmo, forçado e violento que acontecia com o leproso. Então não se podia tocar no leproso e não se admitiria que um leproso tocasse na pessoa, né? Se acontecesse raramente, né, de um leproso ficar curado, ele deveria se apresentar no templo e mostrar, né, que estava curado, e aí o sacerdote ia lá, fazia a verificação, e só depois dessa verificação minuciosa ele apresentava a sua oferta, né, no templo, e aí era reinserido na sua família e tal. Mas isso era muito raro de acontecer. A grande maioria dos leprosos morria miseravelmente, perdia, né, ia perdendo suas partes do corpo, ia morrendo miseravelmente. Então, veja que situação, um pouco, um tanto parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? Essa questão aí da pandemia, né? Eu sempre boto aspas nessa questão da pandemia, porque existem questões e questões a serem analisadas seriamente em relação a isso tudo, né? Mas tudo bem, distanciamento, não se pode tocar numa pessoa e tudo mais, tem que fazer o isolamento durante dias e dias, e testes e mais testes para saber se a pessoa já está, né, curada, e a pessoa não pode receber os sacramentos, não se pode chegar perto, não se pode tocar na pessoa. O evangelho de hoje é muito interessante. O leproso chega diante de Jesus, né, se ajoelha, um gesto de humildade, de pedido, de súplica de misericórdia, né? Se ajoelha diante de Jesus. O evangelho não diz que o leproso tocou em Jesus. Não, ele se ajoelhou diante de Jesus. Deve ter sido certamente a distância. Ele não teria se aproximado muito, não. Certamente foi a distância que o leproso se aproximou de Jesus, né? Se ajoelhou diante de Jesus. E aí, o que é que Jesus faz? Olha só o gesto. Jesus faz uma coisa que absolutamente não seria admitido na sociedade comum. Se aproxima daquele homem doente, toca naquele homem doente. Mas antes disso, há um gesto que o leproso faz, uma palavra. O doente, o leproso, aquele que é excluído, isolado, se ajoelha diante de Jesus e diz, ele não faz um pedido. O interessante é que a tradução está errada, ele não faz um pedido, ele faz uma afirmação. Ele diz, Senhor, se tu queres, podes curar-me. Senhor, se tu queres, podes curar-me. É uma afirmação que ele faz, que expressa a fé e a confiança em Deus, em Jesus, no Senhor. Olha só, sabe? Coragem, confiança e fé. Coragem, confiança e fé. Foi a atitude daquele homem doente em doença terminal, em doença para a morte, né? Não existia cura, era uma possibilidade muito remota. Senhor, se queres, podes curar-me. Como é que alguém pode dizer isso, né? Para alguém que ali
Quem era Jesus ali? Quem era Jesus? A grande maioria era o mestre, alguém especial, que dizia coisas bonitas, coisas, né, extraordinárias aconteciam com a presença dele, mas ainda não se dava para dizer isso, que ele era capaz de realizar um milagre. Ou seja, o que o leproso diz não é que se ele pedisse a Deus, Deus o curaria. Não, ele diz, tu tens o poder de curar-me. Tu, Senhor, tens o poder de curar-me. Se tu quiseres, podes curar-me. Podes me curar. É uma afirmação que é uma proclamação de fé tremenda, maravilhosa. Uma esperança, meu Deus, que coisa forte, maravilhosa. E aí Jesus olhou para ele e viu aquela expressão de fé, de confiança, tão profunda e tão tocante. E diz, eu quero te curar. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te salvar. Eu quero te dar dignidade de novo. Eu quero te ver a alegria nos teus lábios de novo. Eu quero te curar. Fica curado. Eu desejo te curar. Eu vim para isso, eu vim a esse mundo, foi para isso. Eu desejo te curar. Fica curado. E é a partir daquela expressão de fé, daquela atitude humilde daquele homem, ele experimentou a graça de Deus e o milagre, o grande milagre. E ele imediatamente, o Evangelho diz que imediatamente ele ficou curado. Então, experimenta aquela situação, Jesus fala outras coisas para ele. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, sabe? Se aproximou, tocou nele e disse, sem medo, sem preconceito, sem distanciamento, sem diferenciação, sem medo. É o que nós precisamos hoje, sabe? Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Eu tenho uma alegria, hoje eu me alegrei muito no final da missa que eu celebrei aqui na minha igreja matriz, né, de Santa Cruz de Ibiraba, diocese da Barra do Rio Grande, na Bahia. Então eu me alegrei muito no que eu vi que eu vivi essa experiência com o meu bispo. Meu bispo adoeceu, né, pegou o coronavírus, adoeceu, desenvolveu o Covid e ficou um tanto uma situação, né, grave, né? E foi transferido, inclusive, para a capital, Salvador, para se tratar. Eu pude acompanhá-lo, acompanhei ele até o hospital e tal. Mas antes eu vivi uma experiência interessante com ele, né? Porque ele estava doente, estava no hospital já. Nós não sabíamos que ele tinha coronavírus, mas tinha possibilidade de ter, né? Tinha possibilidade de ter coronavírus. E a gente, então, não tinha ainda essa consciência de que era coronavírus que ele tinha, que estava com Covid-19. Mas tinha possibilidade. Eu fui então lá no hospital onde ele estava internado e fiz o que o padre tem que fazer com uma pessoa enferma, especialmente sendo outro padre, né? E mais ainda, um bispo, meu bispo. Eu tenho a alegria de ter sido o padre que deu a unção dos enfermos para o meu bispo que estava com Covid-19. Entrei lá no hospital, me aproximei dele, a gente sabia que no fundo, eu tinha quase uma certeza, na realidade, que ele estava com Covid, mas, sabe, a gente está aí para isso. O padre não está aqui para viver, está para morrer mesmo. Nós fomos chamados por Jesus, foi para morrer pelo outro, morrer pelas almas, morrer pelo reino de Deus, morrer por Cristo, morrer por Jesus. Tanto que Jesus disse que quem quiser ser o discípulo dele, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder sua vida por causa dele do Evangelho, vai reencontrar. É nesse intuito que a gente exerce o ministério no meio de uma pandemia. Que a gente abre a igreja, a minha paróquia é assim, sabe? Há igrejas abertas, comunidades sendo atendidas, sacramentos sendo ministrados, e venha que venha. Sabe, vamos que vamos, e venha que vem, e vamos que vamos. E está tudo bem com o meu povo. Sabe, esses meses todos, está tudo bem. Todo mundo vive, todo mundo bem. E, ai de nós se isso não tivesse acontecido, né, de termos tido a coragem de abrir as igrejas, para que as pessoas se aproximassem de nós e para que a gente se aproximasse das pessoas. Para levar essa graça da salvação, da cura, da libertação para a vida das pessoas. Eu me aproximei do meu bispo, dei a unção dos enfermos para ele, e eu tenho certeza comigo que a força desse sacramento deu condição dele superar
o Covid-19, ele foi até a UTI, né? Não foi entubado, mas foi até a UTI, usando oxigênio o tempo todo, só nos últimos dias que tirou, né, o auxílio do oxigênio, e ficou bem abalado, os pulmões dele foram bem tomados, né? E ele voltou, ficou bem, ele tem 74 anos, esse ano faz 75 anos, muito bem. Eu tenho a alegria de ter sido o padre, de ser o padre que deu unção dos enfermos, meu bispo, com coronavírus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Jesus se aproximou, tocou nele e disse: eu quero te curar, fique curado. É isso que nós fazemos, é para isso que nós estamos aqui, sabe? E estamos vivos, né? Estamos todos vivos aí, tá tudo bem, graças a Deus, vamos seguir em frente. Tem gente vivendo a experiência aí da enfermidade, da internação, da morte, e eu fico com pena de tanta gente que está morrendo e vivendo essa situação de sofrimento sem a força do sacramento, sem essa presença do toque das mãos de Jesus. Ah, como eu queria. Mas Deus sabe, né? Deus tem misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe nossos padres, nossos bispos, né? Que nesse tempo tenham luz, tenham coragem também de oferecer ao povo aquilo que é mais importante, e de termos coragem de ir ao encontro das pessoas, mesmo doentes, de serem tocadas e serem amadas, né? E curadas, porque antes de ser curada a pessoa se sente amada. Que coisa maravilhosa, coisa boa, né? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Boa semana, viu? Vamos em frente. Eu juro, sabe, eu quero fazer uma promessa aqui. Eu preciso colocar mais vídeos na internet. E as pessoas pedem e eu me sinto devedor, porque eu prometi, e muitas vezes não faço. Mas, ó, Deus abençoe, estamos juntos. Vamos caminhar. Deus abençoe a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.